Hino maravilhoso, glorioso, né? Quando o mundo cai ao redor, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, em Salmos 91, 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É como se tivesse um grande terremoto, você olha ao seu redor, está tudo afundando, mas a sua casa permanece de pé sem nenhuma trincadura. Mas que coisa esquisita é essa? Está em cima de uma única placa tectônica e tudo afundou em volta e só eu estou seguro. A nossa terra, ela paira no vazio. O que está segurando ela? Não é o poder de Deus? É muito maravilhoso. Então o crente que verdadeiramente crê no Senhor, o mundo cai ao redor, mas ele permanece intacto, porque está firme na rocha que é Cristo. Meus queridos e amados ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, chegou a hora mais gloriosa, o ápice dessa programação Resgatando Vidas. Chegou o momento do resgate, de resgatar a vossa fé em Cristo Jesus, resgatar a obediência. E o que eu quero falar para os amados nessa noite, para a honra e glória do santo e glorioso nome de Jesus, é a respeito da conduta. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Então veja, a palavra de Deus, hoje, nesse instante, ela é dada a todas as nações, a todos aqueles que estão aí na escuta, ouvindo essa programação Resgatando Vidas pela Rádio Internacional, vivendo em vitórias, glórias ao bendito Deus, o código de conduta, como você deve se portar, glórias ao bendito Deus, para ser uma nação bem-aventurada, ser um povo perfeito aos olhos de Deus, ser um povo forte, ser um povo de vestes limpas, ser um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amados, eu peço-vos, por gentileza, que nesse instante
Feche os seus olhos, por favor. Se você sentir de Deus, de colocar a mão no seu coração, põe também. E vemos nós a fazer valer a nossa força. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então agora você vai descobrir o quanto que você é forte. A rainha Elizabeth, glórias ao bendito Deus, a dama de ferro, ela disse que preferiria lutar contra uma nação armada belicamente do que lutar contra crentes verdadeiros, crentes em Cristo Jesus. Então veja aí, meu querido, minha querida, amados irmãos em Cristo Jesus, o quanto você é forte. Você é anjo de Deus, é representante de Deus na face da terra. Você já notou que, olha na sua rua, quantos e quantos clamam de pestilência, quantos e quantos clamam de fome, quantos e quantos clamam de escassez, de trabalho, de dinheiro, de tantas outras coisas, mas você tem vivido com a sua boa porção? Mas quem vive assim é os crentes verdadeiros, viu? É os crentes que verdadeiramente creem nas promessas e vivem dia após dia aguardando essa promessa. Amém? Amado Deus, Riparabalás, suricantas, marabalás, digno és, Senhor, digno és de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ei, Senhor, milhões e milhões de almas, Senhor. Acredito, pelos olhos da fé, no nome santo de Jesus, que todas essas almas de olhinhos fechados, com a mão no coração, Senhor, conversando contigo, porque oração é, Senhor, falar contigo. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Apresenta aí, meu querido, minha querida, o seu clamor com pensamentos, a sua petição com pensamento, porque só Deus é onisciente. O diabo, se você mover os seus lábios, ele vai fazer a leitura labial. Se você falar, ele vai te ouvir. Se você escrever, ele vai ler. Então, seja um crente esperto nesse momento. Senhor, eis aí, Senhor, as petições dos teus filhos, a qual cada um, Senhor, no secreto, tem orado para ti no secreto. E eu creio, Senhor, firmemente, que todas essas almas, essas vidas, Senhor, de muitos propósitos, muitas coisas que têm pedido a ti, Senhor, e que não tem alcançado é por falta de vigilância. Mas eu te peço, meu Senhor, que faça com que os teus servos sejam sóbrios, sejam vigilantes, meu Senhor, e que sejam, Deus, prudentes, porque a sua palavra diz para sermos mansos como o pombo, sim, mas também prudentes como a serpente. Então faça-se, Deus querido, porque essa tão grande nação, Deus meu, de povo escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, seja um povo cauteloso, seja um povo zeloso, seja um povo prestativo, seja um povo amoroso, seja um povo, Pai querido, a qual venha mostrar a diferencial. Oh, aleluia. Deus querido, Deus santo, usa-me, Senhor. Dá-me graça, papai. Dá-me sabedoria, papai. Dá-me conhecimento, ó Deus. Dá-me discernimento, Deus meu. Porque graça, Senhor, sabedoria, conhecimento, discernimento, ciências ocultas, Deus, tudo provém de ti. Tudo é dom seu, Senhor. Nada temos, Senhor, se o Senhor não liberar dos altos céus. O Senhor não ordenar, Senhor, a seu Santo Espírito, meu Senhor, que venha nos encher, venha nos fazer pleno da sua graça e da sua glória. Nada acontece. Mas, Senhor, cada alma, cada vida, Senhor, aqueles que estão com dificuldade de audição, abra, Senhor, os ouvidos espirituais para que possam ouvir, e os carnais também. Senhor, aquele Deus meu, a qual está impossibilitado, quem sabe, de se assentar, permita, Senhor, que se sente. Aquele que está com dificuldade de respirar, que nesse momento, meu Deus, tem sido um algoz viver a cada minuto. Restaura, fortalece. Oh, Deus querido, Deus santo. Quantas e quantas almas aflitas, casamentos desfeitos, Senhor, adentra nessas casas, nessas vidas. Filhos, Senhor, aprisionados, Deus meu, no vício.
aprisionado nas drogas entorpecentes, aprisionado, Deus querido, Deus vivo, em coisas, ó Pai, que desagradam a Ti. Entra com a liberdade do Seu Santo Espírito em todas essas almas, em todas essas vidas. Ó Deus, é o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amados, eu peço-vos, por favor, que os queridos abram as vossas Bíblias no livro do profeta Chorão, o profeta que mais chorou na Bíblia, vendo o povo ignorar as ordenanças de Deus, a palavra de Deus. Ele chorava porque via as pessoas se perdendo. E como que é triste ver a humanidade corrompida, conforme estamos vendo nesses dias. Então é motivo de chorarmos, sim, mas a cada alma que se converte, cada alma que se alegra na presença de Deus, é motivo de nos alegrarmos. Abriu aí no livro de Jeremias? Então, por gentileza, capítulo 35, versículo 1 em diante. Por favor, meus queridos, vamos participar da santa e gloriosa palavra do Senhor. Ah, eu não tenho Bíblia na minha mão, pastor. Visual, filho. Pode puxar aí. Jeremias, capítulo 35, a partir do versículo 1. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Eu peço-vos a todos. Ah, mas eu já sei, meu querido. O Espírito Santo, a cada hora, a cada instante, ele renova. Viu? Ele traz coisas novas para mim e para a sua vida. E se você verdadeiramente se esvazia nesse instante, é como se fosse assim, um copo cheio de água. Joga ela fora, ou beba ela, e quando você novamente tiver sede, o recipiente vai estar vazio para ser preenchido. Então, nessa forma, se esvazie de todo eu, de toda a má conduta, de todos os pensamentos ruins, e peça para Deus: Senhor, abre o meu coração agora, como uma taça, Senhor, para ser preenchida pelo néctar do seu amor. Amém, meus amados? Jeremias 35, a palavra assim diz: palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e seus irmãos, e todos os filhos, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taça cheia de vinhos e copos, e disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós e nem os vossos filhos. Glórias ao bendito Deus. Não edificarei casas, nem semearei semente, não plantarei, nem possuirei vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, e nem nossas mulheres, e nem nossos filhos, e nem as nossas filhas. E nem edificamos casa para habitação, e nem temos vinho, nem campo, e nem semente, mas habitamos em tenda. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai.
Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a essa terra, dissemos: vinde e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Glórias ao bendito Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. Foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, vos tenho falado, a vós madrugando e falando, não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos e nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai que lhe ordenou, mas esse povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram. Clamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Amantíssimo, querido Senhor e Deus, para a honra e é para a glória do seu santo e bendito nome, que abrimos, Senhor, a Bíblia, as Escrituras, fechado, Senhor, o livro comum, aberta, papai, é a sua palavra falando conosco. Então, vinde fazer, meu Senhor, que da mesma forma, papai, a qual essa palavra adentrou no meu coração, também possa, pela misericórdia do seu santo e bendito nome, adentrar, papai, a todas essas vidas a qual estão aí, Senhor, na escuta. E quanto a mim, Senhor, dai-me voz. Vinde fazer, meu Deus tremendo, Deus querido, que possa, Pai querido, levar essa mensagem até o fim, para que os teus filhos, por amor do seu santo e bendito nome, aprendam, meu Senhor, a disciplinar-se e a obedecer-te a ti. Pois o Senhor é um Deus bom, é um Deus, meu Senhor, a qual tem nos dado o livre-arbítrio. Se quisermos o mal, afundaremos no mal. Mas se quisermos o bem, estaremos abrigados e seguros debaixo das suas asas. No entanto, Senhor, todos os seus mandamentos são para amar-te a ti em espírito e em verdade, querer-te e obedecer-te como único, verdadeiro e supremo Deus, para que possamos viver. E a sua palavra diz para todos os filhos, honra os teus pais, para que te prolongue os teus dias na face da terra. E essa palavra, meu Deus, lida, assistida, Senhor, a respeito dos filhos de Jonadab, Senhor, a qual, Deus querido, filho de Recabe, ordenou, Senhor, às gerações futuras que se apartasse do vinho, se apartasse, Senhor, da prostituição, das coisas, Senhor, desalienadas, a qual não edificasse casa, não plantasse vinhas, mas, Senhor, para que pudesse viver, meu Senhor, uma vida longa
na sua presença na face da terra. Até então, Senhor, nas escritas, nesse momento, papai querido, no capítulo 35 de Jeremias, a sua palavra, Deus querido, cumpriu-se, meu Senhor, de uma forma fiel e verdadeira. E os seus mandamentos, as suas promessas, para que se aquele povo, os filhos dos recabitas, continuassem, Deus querido, obedientes, nunca haveria de faltar varão a qual assistisse ao Senhor, Pai querido, mediante a sua presença. Então eu creio, meu Deus, firmemente, que até os dias de hoje há ainda descendentes dos recabitas. Então faça esse Deus de amor e de mistérios, que possamos, papai, para a honra e glória do seu santo e querido nome, estarmos atentos, Senhor, às explicações, a qual eu creio firmemente que o seu Santo Espírito há de nos anunciar a respeito, Senhor, da obediência. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, o código de conduta dos recabitas se assemelhava aos dos nazireus, que faziam um voto especial de dedicação a Deus. Então veja que nazireus, as mães dos nazireus, quando esses nasciam, ofereciam-no ao Senhor para servir ao Senhor todos os dias da vida. Assim foi com Samuel, profeta de Deus, o segundo que mais se assemelhou a Cristo. Primeiro foi Moisés, né? Mas o segundo foi Samuel, sacerdote do Deus vivo, a qual se assemelhou em segundo lugar a Cristo Jesus. E é tão glorioso que o código dos recabitas, quando os pais que querem o bem dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos, ou seja, ele trabalha com ardor, com fulgor, para edificar a casa, para dar conforto aos seus. É como alguns já sendo velhos de idade, mas cheios de conhecimento, quem sabe tem algumas terras, tem fazenda, e planta toda sorte de semente, a qual cria-se ali um grande bosque, cria ali um grande pomar, com variedade de frutas. E alguns olhando, falam assim, mas esse velho está louco. Deve estar doido da cabeça. Porque já está com 60 ou 70 anos ou mais, e está plantando, tem árvores aí que só vai passar a frutificar com 14 anos ou 15. Será que ele está pensando que ele vai virar Matusalém e vai viver como Adão, 969 anos? Será que ele está pensando que a longevidade desses dias é igual à do passado? A palavra de Deus diz que os dias do homem foram abreviados. Aqueles que passam de 70 anos, o que tem de melhor é enfado e canseiro. Mas então, se a palavra diz assim, por que esse velho tem plantado essas coisas? Olha, planta é por amor. Ele sabe, todo ser humano, ele sabe que dessa terra não leva nada. Que tudo aqui é para exercermos de mordomia. E Jonadab, ele sabia do seu fim. Ele sabia que naquela ética a qual ele vivia, se ele não passasse para a sua prole, fatalmente, os seus filhos que ele tanto amava, os seus netinhos, quem sabe, que ele assistiu ou pegou no colo, né? Poderia desviar-se do caminho da verdade. E ali, ele sabe que a bebida forte é para os tolos. Aqueles que se embriagam, nas muitas vezes, cometem adultérios, cometem abusos terríveis, e depois diz que não se lembra. Então, traz sobre si o escândalo, e a palavra do Senhor diz, é lícito que se venha o escândalo, mas ai daqueles a qual advém o escândalo. Então veja aí que Jonadab,
filho de Recabe, com imenso amor no coração, ele passou ali para os seus filhos um código de honra, uma conduta, a qual se os filhos verdadeiramente ouvissem, glórias ao bendito Deus, a Jonadab, seriam esses bem assistidos mediante Deus, seriam esses dotados de uma longevidade, seriam esses dotados de bens, seriam esses guardados nas fortes asas do Senhor. Mas, glórias ao bendito Deus, Nabucodonosor naqueles dias, com autoridade divina, porque um rei quando sai para conquistar, ele só conquista alguma coisa se o Senhor permitir. Lembrando disso, houve uma grande nação, a qual se levantou contra uma cidade e levantou grandes baluartes, arqueiras contra aquela cidade, um exército em extremo, e estava ali pronto, fazendo cerco para destruir, dizimar totalmente aquela cidade. Mas a palavra de Deus diz que um homem sábio, um homem já velho, glórias ao bendito Deus, mas dotado de sabedoria, foi ter com esse rei, representando a cidade, e conversando com esse rei, fez com que o mal, a qual estava no coração daquele reino, viesse a destruir aquela cidade. Então ele poupou todo o povo. Mas, no entanto, a palavra diz que ele foi esquecido. Então veja, aqui é diferente. Aqui, Jonadab, filho de Recabe, ele a todo tempo era assistido e lembrado pelas suas nações futuras, pela sua prole, a qual nasceu dos seus lombos, nasceu dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, porque a palavra diz que há 200 anos estavam os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, glórias ao bendito Deus, assistindo a essa palavra e velando para que ela fosse cumprida. Então veja aí que nos dias de Israel, nos dias de Judá, a qual um grande cerco se fez ali para tomar aquela cidade, Jeremias, Isaías, outros profetas mais, profetizaram, dizendo que o fim viria para aquele povo, para Jerusalém, para Judá, se não obedecessem à voz do Senhor. O Senhor enviou, foi muitos profetas, e muitos foram mortos, torturados, esquartejados, lançados no fogo, por esse povo, um povo duro, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo rancoroso, um povo sem amor. Aleluia. Mas aonde está isso? Ó, no capítulo de trás aí, capítulo 34, a chegada do juízo prometida por Deus. Então quer dizer, Deus prometeu o juízo, assim como vem o juízo final, a qual julgará toda a carne. Todo que tem fôlego vai ser julgado. Todo joelho há de dobrar-se mediante o Senhor. Então estamos aí alerta, sabemos que o fim vem, os sinais são evidentes, são grandes, mas a palavra está falando a respeito do código de conduta, a obediência dos recabitas, que foi dada ali a Judá como exemplo. Então o Senhor ali, pegando o seu profeta, disse, olha, vai à casa dos recabitas e fala com eles. E leva à casa do Senhor. E lá, enche ali copos de vinho e faça-os beber. Mas ali, apresentou tudo aquilo. E aquele povo, como um só, um povo de um único pensamento, povo obediente, a qual o pai terreno ordenou para não bebam. Não beba vinho, não plante vinho, não edifique casa e passe a viver cada um, entendas, na terra a qual Deus os dá para peregrinar. Então ali eles não se preocupavam com pão, não se preocupavam com nada, porque Deus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. É dono do ouro, é dono da prata, é dono de tudo que nesse mundo há. Ele trata dos pardais. O pardal não trabalha, mas come, não come? As aves dos céus trabalham? Não trabalham, não come? Come.
Então, olha aí a confiança. É igual o 7º ano do jubileu. O 7º ano ali, a qual, glórias ao bendito Deus, 6 anos trabalharás na terra. Mas no 7º é o ano do Senhor, é ano de repousar a terra. Ali não plantava nada, mas nascia tudo, pelo grande poder de Deus. Então eu falo, descanso, é para dar descanso para a terra. Então ali colhiam, glórias ao bendito Deus, o que o próprio Deus fazia nascer da terra. Então não era ali a terra sangrada, lavrada, para que pudesse fazer, quem sabe, canteiros ou covas a fazer plantios. Mas ali, obedecendo à voz de Deus, no 7º ano eles não trabalhavam na terra. E aqui, Jonadab, filho de Recabe, ele ordenou aos seus filhos. E quando ali, essa grande nação dos filhos de Jonadab, filho de Recabe, foram postos à prova, foram postos às delícias, a qual muitos, quando é apresentada, caem. Muitos, quando é apresentada as delícias do mundo, deixam de amar a Deus e caem de gaiato, né? Comendo as delícias dessa terra. Aí peca mediante de Deus e depois quer ter o favor de Deus, o livramento de Deus. E o negócio não é assim, não. O Senhor Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, o segredo é obedecer. Então, disseram no versículo 6, ó, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, não bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Ó Israel, serve o Senhor. Leva o maná, põe aí o maná dentro de uma caixinha. Leva também a tábua dos testemunhos, né, os mandamentos da lei de Deus. Leva também a vara de Arão que floresceu. E leva também 12 pedras do Rio Jordão, para que possa apresentar para os nossos filhos os grandes milagres, as grandes maravilhas que Deus os fez, quando os fez sair da terra da servidão. Então, olha aí que maravilha. O nosso Deus, Ele tem trabalhado na minha e na sua vida, dando livramento. Mas, enquanto o povo de Deus permanecia obediente, o Senhor era com ele. E aqui a gente vê que o povo se apartou. E o Senhor ainda, como a última cartada, olha, mostra para esse povo um exemplo, a qual vou estar dando, a respeito de Jonadab, filho de Recabe. Glórias ao bendito Deus. E esse povo era um povo tão ordeiro, que eles uniu-se a Jeú, na ocasião que Jeú foi constituído rei em Israel, né, para remover a adoração dos Baals do reino do norte. Em 2 Reis, no capítulo 10, versículo 15 ao 28. Então era um povo extremamente zeloso pela palavra de Deus. Era um povo que, glórias ao bendito Deus, tinha uma linha de conduta a qual desejos nenhum, coisa nenhuma, a qual viesse a aguçar a cobiça, os desejos da carne, esse povo eles não caía, porque tinha firme conduta. Você tem que ter uma força de vontade, você tem que ter uma doutrina, sabendo o seguinte, Deus, Ele abomina os soldados covardes que param no meio do caminho. Esses não é do reino dos céus. Se você permanecer fiel, firme, até o fim, como os filhos de Jonadab, firme na convicção da sua vida eternal, você não vai deixar com que nada venha a abalar a sua fé, nada venha a te tirar do rumo, do caminho, do foco, que é servir ao Senhor em espírito e em verdade. Glórias ao bendito Deus. Então, os recabitas, ele obedecia ao voto de seus antepassados, de abster-se do seu vinho, enquanto o resto da nação quebrava a aliança com Deus. Esse grupo permaneceu firme em seu compromisso. E Deus queria que todo o seu povo fosse tão comprometido em sua aliança como ele, contra os recabitas. Os recabitas, glórias ao bendito Deus, se mantinham fiéis ao seu voto, e Deus mandou Jeremias tentar os recabitas.
Então veja aí que veio tentação, né? Foi colocar ali taças de vinho, quem sabe muitas guloseimas ali. Ou para aquele que era prostituto, põe uma mulherzona ali, bem bonita ali, né? Para ver se cai na tentação. Mas quando está firme na convicção de servir a Deus em espírito e em verdade, não cai. Então ali, para demonstrar o compromisso e a dedicação deles, Deus sabia que eles não quebrariam o seu voto. Então Deus, Ele conhece os corações fiéis e os corações sinceros na face da terra. Então, não vem um peso demasiadamente pesado, a qual você não consiga carregar. Não vai vir tentação demasiadamente grande, a qual Deus sabe que você não possa suportar. Olhando para Jó, lembrando, a aflição que Deus permitiu na vida de Jó. Mas por quê? Porque ele sabia que Jó continuaria íntegro, sincero, reto, cujos pés se desviam de Deus. O diabo, quando passeando por sobre a terra, tem visto, meu servo Jó? Tem. Homem íntegro, sincero, reto, cujos pés se desviam do mal. O inimigo de nossas almas fala, mas ele é tudo isso, porque ele goza de de muita riqueza. E Deus falou assim, eu te permito, pode tocar em todas as riquezas dele, que ele vai continuar íntegro, sincero, reto, cujos pés se desviando do mal. E o diabo, num só dia, ele destrui tudo, até os filhos de Jó. Mas continua ali íntegro, sincero e reto, rasgou as vestes, nu eu vim para o mundo, importa-se que nu eu retorne. E o diabo novamente foi dar entrevista nos céus, e o Senhor tem visto, meu servo Jó, apesar de você dar sobre ele com todo o empenho, ele ainda continua íntegro, sincero e reto. Mas o acusador, que a função dele é destruir, falou assim, ele ainda é tudo isso, íntegro, sincero e reto, com os pés se desviando do mal, porque ele gosta de boa saúde. Pode tocar na saúde dele também. Que eu te garanto para você que ele vai continuar íntegro, sincero, reto e com os pés desviando do mal. Olhando o exemplo dos recabitas e olhando também a vida de Jó, veja que ele permaneceu fiel. E como permaneceu fiel, Jó, Deus acrescentou as riquezas em dobro, acrescentou para ele 140 anos de vida, e ele viu o filho dos seus filhos, até a 4ª geração. Pode você ver, a obediência traz vida longa, mas a rebeldia traz destruição prematura. Glórias ao bendito Deus. Então veja aí que a dedicação deles era grande, e Deus sabia disso. Assim como Deus sabia que, vindo toda essa diversidade, na vida de Jó ele continuaria íntegro, sincero e reto. Glórias ao bendito Deus. Então, há um vívido contraste entre os recabitas e os israelitas. Os recabitas mantinham seus votos. Há um líder humano, falível. Então veja que Jonadab, filho de Recabe, 200 anos, já havia partido, já havia morrido, né? Mas mesmo assim, o povo mantinha o voto. Então, certa vez, Jonadab disse para sua família, para não beber vinho. E ele lhe obedeceu, e Deus ordenou constantemente que Israel se convertesse do seu coração, mas a nação não atendeu. Os recabitas obedeciam às leis que tratavam de questões temporais. Israel se recusou a obedecer às leis de Deus, relacionadas a questões eternas. Os recabitas obedeciam 200 anos. Israel desobedecia por centenas de anos. Os recabitas seriam recompensados. Israel seria castigado. Hoje, Israel é você. Hoje, Judá é você. A nação a qual você reside. A nação tem se revoltado contra Deus. Se você, como os recabitas, viviam ali no meio de Judá, no meio de Israel, era um povo à parte, era um povo compromissado com a obediência. Israel, constantemente rebelde. E você? Você hoje, você faz parte da família dos recabitas, obedecendo às leis de Deus,
Ou você faz parte de Judá, contaminado, de Israel, apartado de Deus naqueles dias de Jeremias. Glória ao bendito Deus. Olha, a obediência é o princípio de todas as coisas. Obediência e fé agrada a Deus. Então, se você é um servo bom, é um servo obediente, e Deus te ordena, e você tem cumprido com tudo isso, você é um servo bem-aventurado. Deus alonga os seus dias. Deus te dá o melhor da terra. Glória ao bendito Deus. E ali, os recabitas também estavam no meio do cerco, quando Jerusalém foi cercada. Mas, enquanto a promessa de Deus veio, dizendo que a destruição viria sobre os israelitas, seriam muitos mortos e outros levados cativos, a cidade queimada, fendida a fogo. Os recabitas, o Senhor disse, olha, jamais faltará varão dos recabitas. Glória ao bendito Deus, a qual assista perante a minha face todos os dias. Olha que maravilhoso. A promessa de Deus para mim e para a sua vida é essa. Persevera, obedeça, assim como o exemplo dos recabitas. Obedeça. Se aparta do vinho, se aparta do vinho da ira, se aparta do vinho da contenda, se aparta do vinho da inveja, se aparta do vinho da imoralidade, se aparta do vinho das coisas fáceis, se aparta do vinho da prostituição, se aparta do vinho da maldição e se achega no aguento santo que é Jesus Cristo. Oh, aleluias, glórias, glórias, glórias ao seu nome, Senhor. Nação de Deus, nação gloriosa, nação escolhida, nação da Rádio Vivendo em Vitórias, nação desta programação Resgatando Vidas. Permita que Deus te resgate nessa noite através da obediência. Que você vai ver que quando obedecemos a Deus, a palavra diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é hora para você dar lugar aos problemas do mundo. Não é hora de você dar lugar às coisas insanas. É hora, sim, de você parar, pensar, assim, verdadeiramente, esse pastor tem pregado a palavra de Deus. E cada um olha para dentro de si e veja, cada um analisa a sua própria vida. Você tem andado em rebeldia, em desobediência a Deus? Você é aquele servo domingueiro, só vai no escudo para marcar a presença até no banco, no lugar onde você sentou, tem seu nome? Você vai para isso, para aparecer? Ou você vai para louvar o Senhor, honrar o santo nome do Senhor? Você é crente só dentro da igreja? Ou você é crente fora dela também? Como é que anda seu testemunho? Dentro e fora da igreja? Na sua casa? No seu cotidiano? No seu trabalho? Busca ser um servo exemplar. Aleluia. Seja como o povo recabita. Uma vez anunciado, uma vez dito, o caminho da ética, o caminho da obediência, obedeceram. Honre o seu Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, você e sua casa, a sua família. Que é o princípio. Amar, amor verdadeiro, amor genuíno, amor sincero. Então venhamos nós, para a honra e para a glória do santo e glorioso nome do Senhor, permanecemos santos e fielmente na presença de Deus, no caminho da obediência, que você pode ter certeza que Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, vai te dar discernimento, para que você possa, para a honra e para a glória do santo nome do Senhor, ser um cidadão assistido, ser um cidadão honrado, ser uma pessoa a qual todo mundo vai ter prazer de se achegar mediante de você, pedir conselho para você, mas é um menino, mas é um menino sábio, mas só tem 12 anos,
Mas os doutores da lei cercavam-no e interrogavam, perguntando coisas que eles não aprenderam já sendo velhos. Quem era esse menino? Jesus. Então cresça em graça, em conhecimento, porque o Senhor Jesus Cristo, ele cresceu na obediência. Ele, como Filho de Deus, ele se fez carne. Ele rejeitou ali a divindade santa ali de ser Deus, por amor de mim e você, para morrer por mim e por você, para poder nos salvar, nos dar vida em abundância. Então, por que desobedecer às leis de Deus? Mandamento com promessa: ô filho, honra o teu pai, honra a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na face da terra. Meu querido, minha querida, Deus ele não quer coisas pesadas para mim e para a sua vida não, meu amado. Ele só quer de nós obediência. E se o povo de Deus, que clama pelo santo nome do Senhor, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, Deus os ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. É isso que Deus quer, obediência, amados. Amados do mundo inteiro, vamos buscar no santo e glorioso nome de Jesus, vivermos unidos em oração. Vamos buscar nos fortalecer. Vocês estão vendo que nosso mundo está secando? Você já viu que as águas em todos os lugares estão baixando? Tem alguns países aí que preservam. Então não destroça as maravilhas que Deus fez. Então esse ainda tem suas reservas ali. Mas olhando para o nosso Brasil, a constante desmatação. Olha, numa noite, eles arrancam grandes cerrados, junto aquelas máquinas assim, perto das rodovias, e enterra tudo. Engraçado é que as autoridades sabem disso. Eles furam grandes valas, enterram as árvores grandes ali, árvores que algumas 500 anos, 600 anos para crescer. Eles enterram tudo numa noite só. E quando é no outro dia, já começa a plantar as canas por cima, como se nunca houvesse árvore naquele lugar. E as autoridades fecham os olhos. Não é para vocês verem. Estão matando o nosso mundo e pregando prosperidade, pregando amor, pelo amor de Jesus. Crentes no Senhor Jesus, acordem, entra na obediência do nosso Deus e aprenda a viver em espírito e verdade. Aprenda a ser sincero, a ser honesto. Sirva a Deus, não sirva ao dinheiro, não. Sirva a Deus, não sirva aos homens, não. Não se prenda no jugo desigual. Não se prenda no jugo de um político. Não se prenda em favores, porque isso aí para eles não é favor, não, viu? Sai do nosso bolso o dinheiro que paga eles. Pode dizer, eu fiz, e depois vai querer te cobrar alguma coisa, você não deve nada para eles, não. Eles não fazem nada, mais nada do que a obrigação. Então a obrigação nossa, para merecermos os favores de Deus, é entrar nesse código de conduta, de honra, honrar ao nosso Deus. Mandamento com promessa, ó, honra o teu pai, honra a sua mãe, honra o nosso Deus. Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a força do seu espírito. Olha, a recompensa, meu querido, além de ter uma vida boa aqui, com muitas perseguições, mas com muitos livramentos, vem vida sem fim, vida eternal. Então não temos nós que temer o homem, não. O homem só mata a carne. Ah, vou matar esse pastorzinho. Ah, mata, pode matar. Mata a carne. Mas o espírito está forte, volta para Deus. A alma é imortal, ninguém toca. Só quem pode tocar é o Senhor. Só quem pode tocar é Deus. Só quem pode tocar é Deus. Então, olha, veja a sua força, crente. Veja a sua força. No lugar onde você está, você pode mudar a sua nação. Você pode mudar o seu estado. Você pode mudar o seu país. Você pode, em nome de Jesus, através da sua conduta, convencer a sua esposa, convencer os seus filhos, convencer os seus vizinhos, convencer a todos os seus amigos, os que te assistem. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te fazer grande, Deus vai te fazer próspero na presença de todos esses. Então vamos entrar nessa linha de conduta, nessa linha de obediência, assim como os recabitas, filho de Jonadab, filho de Recabe. Se você entrar nessa linha de conduta,
A bênção do Senhor é vida e vida em abundância. Deus vai te fazer eterno, através das gerações, através do seu filho, vai ser melhor que você, seu neto, dentro dos caminhos do Senhor vai ser uma pessoa honesta, seu filho, sua filha, vai ir, vai vir, não vai estar sujeito aos abusos sexuais, a estupros. Então Deus dá livramento. Aquele que está debaixo das asas do Senhor está seguro. Pode crer, tenha certeza absoluta. A palavra do Senhor diz assim, ó, que toda alma que pecar, essa certamente morrerá. Então, se você, de livre-arbítrio, você cometer esse pecado da comissão, sabendo que Deus escreveu ali, e você desobedecer, sabendo que está sendo rebelde, olha, para você só resta a expectação da morte. Então, meu querido, por favor, em nome de Jesus, entra nessa linha de conduta, nessa linha de obediência. Todas as igrejas sejam benditas, sejam igrejas que amem ao Senhor em espírito e em verdade. Aí muitos falam assim, ó, seja obediente ao vosso pastor. Se seu pastor for apartado de Deus, seja obediente a ele não, seja obediente ao Senhor. Amém? Só Jesus salva, só Jesus cura. Só Jesus transforma, só Jesus liberta, só Jesus pode levar para os céus. Ah, Senhor, eu curei seu nome. Curou nada. Curou nada. Você não cura ninguém. Foi pelo meu nome, fui eu que curei, não foi você não. Ah, mas Senhor, eu preguei seu nome. Pregou nada. O meu nome foi divulgado. Se você não abrir sua boca, eu falo através até da boca de um cachorro, através da boca de um jumento. Por que eu não posso usar a sua também? Balaão, quando na rebeldia, na desobediência, pela cobiça, pegou um caminho errado, um caminho insano, e ali a jumenta empacou, não queria ir para frente de jeito nenhum. E ele batia, e chibata, e vai daqui, vai dali, vai, sua jumenta. E ali o anjo se apresentou à frente dela, ela sentou. E ele desceu espancando ela, e ali Deus pôs palavras na boca da jumenta, e ela falou assim, por que você me bate? Por que você me maltrata? Eu não tenho te servido há tantos anos, é porque essa é uma jumenta imprestável. O homem estava tão cego da cobiça, tão cego pelas coisas terrenas, que não viu o animal falando. Foi necessário o anjo apresentar-se para ele, aí ele tremeu, tem que voltar para trás. É necessário o anjo de Deus apresentar para a sua vida. Deus tem usado tantos e tantos para falar para você que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. É difícil, meus queridos, vocês entenderem isso. É difícil. O Senhor quer obediência nas nossas vidas. Por que não obedecemos? Vamos obedecer ao Senhor. É vida longa, é vida eternal que está em jogo. É uma conduta exemplar, para que outras almas olhem para mim, olhem para você. Não, verdadeiramente. Cristo, Ele vive na vida desse homem. Cristo, Ele vive na vida dessa mulher. Israel desobedeceu. Judá desobedeceu. Deus levantou um grande rei e veio e destruiu Judá, destruiu Israel, levou cativo. Mas aqueles que eram fiéis no meio daquele povo, o Senhor prometeu que jamais faltaria varão que fosse assistido mediante Deus. Assistido mediante Deus, ó. Vamos trocar em miudinho. O que é ser assistido mediante Deus? Senhor, eu quero uma maçã. Toma, meu filho. Senhor, eu quero uma pera. Toma aí, meu filho. Senhor, eu não quero dormir no relento, não. Toma uma casa, meu filho. Senhor, eu quero vestes novas. Vai lá, filho. Limpa o meu servo. Faz dele um servo vencedor, lavado no seu sangue, meu filho. Vai, Jesus, vai. Então aí, ó, a obediência faz isso, filhos. Filhos e amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. A obediência faz isso. Alonga os nossos dias, nos livra do adversário, nos livra do inimigo. O diabo fica doidinho, rodeando ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, anjos de luz, a nos proteger. Ah, mas tem isso? Tem.
Geazi arrancando os cabelos. Meu pai, cavalos e cavaleiros. Quando os filhos de uma excursão cercaram ali a Judá, a Samaria. Cercaram Samaria, a capital de Judá. E ali eles ficaram doidos, atônitos. Carros e cavaleiros, meu pai, o que é que nós vamos fazer? E Eliseu falou assim, ô Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ali caiu as escamas dos olhos de Geazi. E ele viu ao redor de Eliseu carros e carruagens de fogo, anjos de Deus com armas bélicas, a qual um ser mortal não consegue imaginar. Esperando a ordem do profeta. Olha para você ver. Profeta de Deus, fiel de Deus, compromissado com Deus, obediente em Deus, a força, a autoridade, o poder está em você. Você quer mais um pouquinho dessa prova? Jesus Cristo disse, olha, se crerdes, farão coisas muito maiores do que essa. Os milagres que Jesus Cristo operou e fez, ele disse, olha, se crerdes, farão milagres maiores do que esse. Olha para você ver. Toda a autoridade, todo o poder está na sua vida. Queridos e amados crentes, conterrâneos, brasileiros, nessa hora, glórias ao bendito Deus, a qual o peso do seu voto, da sua obediência em Deus, através da oração, Senhor, abre os meus olhos espirituais, assim como abriu ali, Eliseu orando, abriu os olhos de Geazi. Senhor, abre os olhos espirituais dessa nação, para que possa ser uma nação voltada para a sua palavra, ser uma nação voltada para a obediência, a qual tenha verdadeiros líderes, a qual darão prioridade à sua palavra. Deus, eu te clamo nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Quebra as barreiras, Senhor, quebra as divisões das igrejas. Faça com que todos orem, meu Senhor, num só propósito, numa só fé, numa só verdade. Deus, querido Deus Santo, eu te imploro, pelo sangue santo, puro e carmesim de Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, abre os olhos espirituais de toda a nação da terra, para que possa voltar os olhos para a sua verdade. Já vivemos, meu Senhor, os últimos minutos na face da terra. Mas enquanto força temos, Senhor, queremos, Deus vivo, Deus santo, proclamar essa verdade que liberta. Meu querido, minha querida, reúna a sua família aí na sala agora, por favor. Onde você está, no seu quarto, não sei. Nas proximidades aí do seu computador. Eu quero fazer uma oração. Pais, você com seus filhos que estão aí na sua presença, os filhos que não estiverem presentes, pega uma foto. Pega uma foto aí e coloca pertinho de você. Eu vou estender a mão na tela do computador, num ato simbólico e um gesto de fé. E você vai também colocar as mãos sobre essas fotos ou sobre a cabeça dos vossos filhos. Ou se não quiser pôr a mão na cabeça dos seus filhos, reúna aí a família, todos os membros que estiver aí, e fica de mãos dadas. Aninha, vem aqui. Ana, glórias ao bendito Deus. Então vamos unir as nossas famílias, chama a mamãe. Glórias ao bendito Deus. Vamos estar unidos em oração, para que possamos, em espírito e em verdade, receber essa dádiva de Deus, juntos em oração, para que possamos, para a honra e para a glória do Senhor, buscarmos a santidade do nosso Deus. Passa de cá. Glórias ao bendito Deus. Vamos orar. Santo, querido Deus, vem, por favor, vem aqui. Vamos fazer uma oração por toda a nação da terra, por todas as famílias, para que Deus possa trazer obediência a toda essa nação, para que seja um povo zeloso, um povo que possa guardar o compromisso com Deus.
Amado querido Deus, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ei, Senhor, todas as famílias da face da terra, eu te peço que para a honra e para a glória do seu santo e querido nome, o Senhor esteja, meu Senhor, tocando em cada alma, em cada vida, Deus querido, trazendo, meu Senhor, a liberdade, Pai querido, o livre-arbítrio, para estar, Deus querido, na obediência. Então faça-se, Deus querido, com que todos os programadores, todos aqueles, meu Senhor, a qual lideram, todos aqueles que patrocinam a Rádio Vivendo em Vitória, sejam, Pai Santíssimo, alicerçados, compromissados com a sua verdade, possa, meu Deus, mudar o cativeiro. Então usa, querido Deus de bondade, de misericórdia, e vinde fazer com que todas as nações, todos os crentes, em nome de Jesus, possam, meu Deus, fortificar-se na sua presença. Trabalha, Deus querido, na vida de todos os ouvintes, e usa, Pai querido, de misericórdia, sede conosco, em nome de Jesus. Cura, liberta, transforma, meu Deus, todas essas famílias e faça corações obedientes na sua presença. Porque eu tenho certeza, Senhor, que vai valer a pena. Aleluia. Glórias a Deus. Já estamos chegando no final da programação. Ouça, por gentileza, essa canção. Entregue os corações ao Senhor e busca encarecidamente viver na verdade.